Olá pessoal, dando continuidade ao nosso curso aqui da consolidação normativa. Agora vamos partir para o título quinto, que é relativo ao registro de imóveis. O registro de imóveis ele tem umas peculiaridades interessantes. Separei aqui para vocês. Deixa eu só achar aqui. Eu não estou muito familiarizado com esse arquivo do Canva, mas já estamos chegando nele. Pronto, começamos pelo artigo 10 das disposições gerais do título 5º, que é registro de imóveis. Quando a tramitação do título depender de informações disponíveis na própria unidade de serviço ou em serviço de informações de órgãos oficiais publicados na internet, deverá o oficial obtê-las e certificar e a fonte de acesso, evitando a devolução do título para cumprimento de exigências. Havendo incidência de taxas e emolumentos, o pagamento deverá ser feito na retirada do título, desde que a busca das informações onerosas tenha sido previamente autorizada pelo apresentante. Bom, pessoal, esse artigo ele fala das diligências, né, que o registrador poderá ou deverá fazer a fim de certificar que aqueles atos que ele está lavrando em favor do interessado são legítimos e conforme as prescrições legais, né? Eu não estou conseguindo vislumbrar a incidência de taxa, a não ser a taxa que a gente comentou nos artigos antecedentes sobre a TSNR, né? Taxa que remunera serviço público. Mas emolumentos, tudo bem que isso aqui, a atividade dos cartórios, elas são remuneradas por emolumentos. Mas incidência de taxa, bom, tem a previsão aqui. Essa taxa vamos considerar que seja a TSNR, que é a taxa que é cobrada junto dos emolumentos, tá? Mas essa taxa, ela incide sobre qualquer ato, independentemente de se ter diligência ou não. Ela é inerente à atividade. Expede-se o selo, surge o fato gerador da taxa, que é cobrada junto com o selo. Agora a observação do parágrafo 3º do artigo 42, que trata da por força de decisão judicial, o prazo geral de 30 dias para exame, qualificação e devolução do título com exigências ou registros será contado da data em que se ingressou na serventia, terá dinâmica temporal própria. Caso a qualificação seja negativa, as exigências assinaladas deverão ser satisfeitas pelos interessados no prazo que restar entre a data da notificação e o termo final dos 30 dias, contada a data do protocolo, sob pena de cessação de seus efeitos. Isso é o chamado a os efeitos da prenotação, né? Em que o título, ao adentrar na serventia, ele tem um prazo para que seja avaliado, seja investigado pelo delegatário, pelo registrador, e essa devolução do documento com a nota devolutiva para ele providenciar a complementação não implica dizer que haverá uma interrupção do prazo e ele comece a contar mais de uma vez os 30 dias. Pela disposição do parágrafo 3º, ele fala no prazo que restar entre a data da notificação e o termo final dos 30 dias, contados da data do protocolo. Então, o prazo é de interrupção e não de, aliás, é de suspensão e não de interrupção, certo? Esse prazo que ele se reporta nesse parágrafo é um prazo decadencial, que é esse prazo de 30 dias, conforme previsto no artigo 47 desta consolidação normativa. Fiz uma observação aqui com relação a esse parágrafo 3º, que nos casos de cumprimento de ordem judicial vinculado ao pagamento dos emolumentos, poderá o registrador reter a determinação até o... Então, essa é a recomendação, porque algumas ordens judiciais, elas não vêm expressas se é ou não para o registrador cobrar os emolumentos, ou se a parte irá pagar, ou se não irá pagar. Então, eu entendo que, havendo essa dúvida, o registrador, eu sendo registrador, eu não descumpriria a ordem judicial, eu faria o registro da ordem, ou da prenotação, ou da averbação, e comunicaria ao juiz que caso não visse expressa a disposição sobre o pagamento dos emolumentos, que o juiz instasse a parte a fazer o recolhimento devido. E essa solicitação do registrador não tem nenhuma conotação de descumprimento de ordem judicial, porque ela, se for o caso, até de expirar esse prazo de 30 dias, ele pode reiniciar
na forma do parágrafo 2º do artigo 45, que prevê: se houver retardo na manifestação judicial, eventualmente prejudicado poderá comparecer aos autos e requerer a impulsão do processo. Então, existe previsão para isso, para resolver essa situação do pagamento dos emolumentos, entendeu? Então, seguindo a regra aí, a regra só fala do prazo decadencial dos 30 dias, mas eu fiz esse comentário que eu achei interessante sobre essa questão que acontece muito quando a ordem, muitas vezes, não consta nem no pedido da parte. E a ordem judicial, quando sai, ela não menciona se será pago ou não os emolumentos, ou mesmo se for beneficiário da justiça gratuita.